Boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo nós vamos falar do Corolla e do Sentra. Pessoal, é verdade que o Corolla é uma máquina? É um tanque de guerra? É verdade que o Sentra é uma bomba? E aí? São meros mitos ou tem um pouco de verdade nisso? Nesse vídeo, de forma resumida, eu vou apresentar para vocês o resultado desse grande duelo. Olha só, em relação ao Corolla, nós já tivemos 6 Corollas no total, né? Então nós já temos propriedade para falar desse carro, né? E, claro, eu dei mais uma investigada, conversei com muitos donos do modelo para que eu pudesse trazer uma opinião para vocês muito correta e de forma impessoal. Que às vezes você conversa com um dono de um veículo e o cara meio que endeusa o carro. Isso não pode acontecer aqui no canal, porque a ideia é trazer para o inscrito do canal a ideia correta, resumida e da forma mais clara possível, tá certo? Essa é a nossa proposta. Então, se você tem curiosidade de saber sobre esse comparativo, fica conosco até o final e nós vamos entrar nos detalhes agora, beleza? Pessoal, olha só. Em relação à maior diferença entre esses dois carros, número um é o preço, né? Eu vou colocar um exemplo aqui para que a gente tenha um parâmetro de comparação, certo? Então, nós vamos comparar aqui o Corolla Altis 2012 contra o Nissan Sentra SL 2012 também, tá certo? Olha só, em matéria de preço, hoje na tabela um carro desse, o Corolla está em torno de 58 mil reais, certo? E o Sentra do mesmo ano, 37 mil em média, né? Isso vai variar de acordo com a sua região do país, qual estado que você está, pode ter uma variação de preço. Aqui no Distrito Federal, geralmente o Corolla ele é um carro que ele é vendido bem acima da tabela, 2, 3, 4 mil, dependendo do estado de conservação do carro, tá certo? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, nós falamos do preço. Potência. Qual dos dois é mais forte? Vejamos bem. Nissan Sentra 2012, ele está com 142 cavalos contra 143 do Corolla se abastecido com gasolina, beleza? Só que o Corolla tem um detalhe. Esse carro, pessoal, se ele for abastecido com etanol, ele tem um acréscimo de 11 cavalos de potência. Aí já dá uma diferença grande. Ele já salta para 153 cavalos. Nesse caso, o Corolla já fica bem mais forte, bem mais agressivo na saída e principalmente nas retomadas de velocidade. E são carros projetados, eu acredito que com essa proposta de mais de viagem, um carro família, por estarem na característica de sedã médio, beleza? Outra coisa, altura do solo. Qual dos dois é mais alto? Qual dos dois é mais baixo? Olha, o Nissan Sentra, ele é ligeiramente mais baixo do solo do que o Corolla. Porém, se o Corolla estiver pesado, ele é um carro que, por a suspensão ser macia, ele vai ceder mais do que o Nissan Sentra. Então, em uma viagem, eu considero que os dois são carros baixos, né? E você vai ter que ter um cuidado ao passar nos quebra-mola, não passar muito rápido, para que o assoalho não venha arrastar no carro, tá bom? Outra coisa, macia de suspensão, já que nós já citamos aqui. O Nissan Sentra é um carro que tem uma suspensão bem mais dura. Inclusive, eu entrevistei em torno de uns 10 donos de Sentra para entender essa parte aí. Para entender quais realmente são os pontos positivos e negativos, o que eles amam e o que eles odeiam no carro. Afinal, todo carro tem pontos positivos e negativos, tá certo? Então, o Nissan Sentra é um carro bem mais rígido, a suspensão, tá certo? Se você andar num asfalto muito bom, por exemplo, aqui perto onde eu moro tem um plano piloto, ali em Brasília. Lá, realmente você vai andar no Sentra e não vai sentir falta de conforto de suspensão, porque interiormente o carro é confortável, os bancos são confortáveis e você não vai sentir, não tem muita imperfeição do solo para que seja percebida. Agora, aqui onde eu moro, o dono de Sentra já sofre mais um pouquinho. Em contrapartida, no caso do Corolla, é um carro muito mais macio. E isso acarreta também uma das reclamações dos usuários, que é a durabilidade da suspensão, justamente, eu acredito, pelo fato dele não ser um carro tão projetado pensado nessas estradas ruins que nós temos aqui. Então ele é um carro que com o tempo a suspensão vai sofrer mais do que a do Corolla e evidentemente você vai ter que trocar alguns componentes da suspensão com mais frequência do que o caso do Corolla, certo? Nós ouvimos falar muito sobre a durabilidade do Corolla, certo? É um japonês consagradíssimo no Brasil, né? É um carro que todo mundo fala bem. O que a gente ouve falar é que é um tanque de guerra e que Corolla é Corolla. Acabou o assunto, né? Não tem mais o que falar. Realmente, o Corolla tem uma durabilidade excepcional. Ao meu ver, dos carros mais acessíveis, né? De sedã médio para baixo, não vamos colocar aqui grandes marcas como BMW, esses carros, não. Mas, segundo esse comparativo,
realmente o Corolla a gente tem que citar que ele é um carro com durabilidade excelente, desde que seja feitas as manutenções preventivas. Tá, e o Sentra? O que que acontece? O Sentra é descartável? É aí que mora o grande mito. Muitas pessoas afirmam que esse carro é uma bomba, que esse carro não tem boa durabilidade, que esse carro realmente quebra muito, e não é verdade. Tem seus pontos críticos? Tem. Suspensão é uma delas, tá? É um carro que, realmente, como a gente já falou, você vai ter que estar, de vez em quando, fazendo a revisão na suspensão para ver se está tudo ok. Outra coisa, câmbio. Por que eu vou falar logo do câmbio? Porque a gente está falando da durabilidade. Gente, o câmbio do Nissan Sentra ele é um câmbio CVT, certo? Ele não tem simulação de velocidades, ele é 0 marchas, enquanto no Corolla nós temos um câmbio automático de 4 velocidades. Pessoal, esse câmbio exige um cuidado. A própria Nissan, salvo engano, a cada 60 mil quilômetros, a Nissan recomenda a troca do óleo de câmbio. Eu acho que é em torno de 5 litros de óleo. Não é barato, tá? Não é barato. Inclusive, é uma das coisas que os donos me falaram, né? Eu já sempre ouvi falar disso, é que as peças não são baratas. O que que acontece? Se você for parar para comparar, imagina que você compara os dois no mercado paralelo para fazer manutenções preventivas, como troca de óleo, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível. Essas manutenções fora da autorizada praticamente são os mesmos preços entre Corolla e Sentra. Porém, se você partir para autorizadas, autorizada Toyota, autorizada Nissan, você vai pagar relativamente mais caro na manutenção do Sentra. Isso é fato, em relação ao preço das peças. E quando se trata de câmbio, aí nós temos uma diferença gritante em relação ao preço de manutenção de cada um. Por quê? Nissan Sentra, a cada 60 mil, você tem que fazer, segundo a recomendação da própria Nissan, a troca do fluido da transmissão, certo? No Corolla, pessoal, essa história aí é inclusive muito polêmica. Uma vez eu cheguei no mecânico e falei, cara, gosto muito do teu trabalho, mas tem uma coisa que você fala que eu não concordo. Eu falei, aí ele, o que foi, José? Eu não concordo com o fato de você afirmar que não é necessário trocar o óleo de câmbio do Corolla. Eu falei, uai. Aí ele, José, eu não vou argumentar mais com você. Vai lá no seu Corolla, pega a vareta, puxa a vareta do óleo de câmbio e lê o que está escrito. E por incrível que pareça, eu me surpreendi. Lá estava escrito, não posso não lembrar com as mesmas letras que estavam lá, mas literalmente significava isso. Não substituir o óleo da transmissão hidráulica desse carro, exceto se ele apresentar alguns sintomas. Eu não lembro qual foi a última palavra, mas realmente a própria vareta que está ali medindo o nível do óleo de câmbio do Corolla não fala para não trocar o óleo de câmbio. Então, assim, naturalmente você vai gastar bem menos para manter o Corolla. Isso é fato, não tem como discutir. Outra coisa interessante que eu vou falar, pessoal, em relação ao consumo desses carros são muito parecidos. Por que, ao meu ver, o Corolla leva ponto? Por quê? Porque ele é um pouco mais forte, certo? E por ele ser um câmbio de 4 marchas, que é um dos argumentos que todo mundo fala, poxa, mas o Corolla é só 4 marchas. Concordo, merecia um de 5 velocidades, concordo. Porém, esse câmbio é muito inteligente. Só quem já andou ou já teve vai entender isso que eu estou falando. O câmbio dele é extremamente inteligente e, inclusive, mais inteligente do que muitos câmbios de 6 velocidades que eu já andei, inclusive Chevrolet, já andei de Spin, de Cruze. Esses carros que têm 6 velocidades deveriam se comportar muito melhor do que um Toyota de 4 marchas, mas isso não acontece. Então não dá para mim condenar esse câmbio, sendo que ele tem 4 velocidades, mas é muito inteligente. Então, no Nissan Sentra ele tem um câmbio CVT. Naturalmente se espera que ele tenha um consumo de combustível bem superior ao Corolla. E isso não é verdade. Inclusive na cidade, em alguns casos, segundo eu investiguei vários donos, entrevistei mais de 10, tanto de Corolla quanto de Sentra, e a conclusão é que o Corolla é ligeiramente mais econômico do que o Sentra, mesmo sendo um pouco mais forte, sendo um câmbio de 4 velocidades. Então eu esperava, confesso, eu esperava mais do Sentra, se tratando de um câmbio CVT, certo? Outra coisa, porta-malas. Qual dos dois tem o melhor porta-mala? Gente, quem compra um sedã médio, naturalmente pensa em viajar, para a família, né? E tudo mais. Olha só, o porta-mala do Toyota Corolla tem 470 litros contra, contra 443, lembrei. 443 do Nissan Sentra. Só que tem uma diferença daí, olha só. No câmbio do Corolla, ele tem aquelas molas, né, que entra para dentro, ela acessa o porta-mala. Ou seja, se você põe a tua bagagem ali, na hora de fechar, aquelas alças laterais, ela pode amassar a sua bagagem, né? E isso, realmente, onde é feito a aferição de quantos litros tem de capacidade de porta-mala, isso não é levado em consideração.
Então, ao meu ver, em termos de porta-mala, há um empate técnico, porque o Nissan Sentra, ele já tem realmente ele tem os amortecedores e ele fica por fora do porta-mala, né? Quando você fecha, você conseguir colocar dentro do porta-mala, você vem e desce a tampa sem ter prejuízo algum, sem amassar nada, certo? Então, empate técnico aí no porta-mala, certo? Em relação à mão de obra para a manutenção preventiva do Corolla, manutenção preventiva do Nissan Sentra, há uma ligeira vantagem para o Corolla. Por quê? Gente, o Corolla é o carro mais vendido do mundo. Praticamente toda oficina mecânica conhece a mecânica do Corolla. É o carro extremamente simples de mexer, certo? Já no Nissan Sentra isso não acontece com essa mesma proporção, certo? Então, na prática, você vai pagar um pouquinho mais caro por algumas manutenções no Nissan Sentra. É uma coisa absolutamente comum que todo mundo já sabe, beleza? Mas incluindo aqui no nosso resumo. Outra coisa que nós podemos citar aqui, olha só. Quais os maiores problemas do Nissan Sentra? Ao meu ver, a ausência de manutenção no câmbio, certo? A pouca durabilidade da suspensão relativada a também a sua firmeza excessiva, isso agride mais a suspensão. Na verdade, esse é meu fechamento, né, em relação aos dois carros, porém baseado nas entrevistas que eu fiz em relação com os donos, tá certo? Foi mais de 10 que eu entrevistei, conversei com muita gente, e esse resumo aqui, galera, é uma coisa direta e imparcial, tá certo? E no Corolla, veja bem, o Corolla é um carro que ele apresenta problema geralmente na caixa de direção, tá? É um carro que é bom você verificar quando você for comprar um carro desse. Verifique o histórico de manutenção do carro, ver se a pessoa já fez alguma manutenção preventiva. E, de certo, isso vale para os dois, né? E respondendo, já para a gente terminar o nosso resumo aqui, antes de responder a grande pergunta, se é bomba ou se é tanque de guerra, vou citar para vocês algumas diferenças de opcionais relacionadas a esses dois carros, tá certo? E talvez ameniza, né, essa diferença de preço tão grande que há entre os dois, não que justifique, mas que nos ajude a entender também se ela é realmente tão grande relacionado ao que os carros entregam, certo? No Corolla, nós temos a mais do que o Sentra, a mais. Vamos lá, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Olha, câmbio borboleta, nós temos no Corolla, certo? Aquele câmbiozinho atrás do volante que proporciona ali, rapaz, dá uma pegada até legal. Você puxa no negativo aqui, acelera, o bichinho dá uma redução boa. Regulagem elétrica do banco do motorista, tem no Corolla. Ajuste de profundidade, certo? Ajuste de profundidade no volante, porque no caso do Sentra tem só de altura. No Corolla tem a altura e profundidade. Outra coisa, os retrovisores com rebatimento elétrico, tem no Corolla, certo? Ar-condicionado automático, tem no Corolla, no Sentra não tem. E o retrovisor fotocromático, tá certo? É aquele que quando você vê um carro atrás com farol forte, ele dá uma fuscada ali e não vai agredir a tua visão, certo? Só que nós temos opcionais também no Sentra que não tem no Corolla. Que opcionais são esses, hein, pessoal? Teto solar elétrico, tá certo? Inclusive é algo que eu acho excelente, que deveria ter no Corolla, seria excelente se tivesse. E outra coisa, chave presencial. É outra opcional que tem só no Sentra e no Corolla desse ano não tem, tá certo? Pessoal, para terminar o nosso resumo aqui, Corolla é tanque de guerra? Nissan Sentra é bomba, igual algumas pessoas falam? Sim e não, para as duas perguntas. Vou explicar por quê. Gente, todo carro nós sabemos que existe o que a gente conhece como manutenção preventiva, certo? Ou seja, se você, hoje nós estamos em 2021, certo? 8 de setembro de 2021. Se você for procurar um Corolla 2012, na qual o dono não faz manutenção preventiva, nem os pneus, às vezes a pessoa não tem a competência de calibrar direito, fluido do sistema de arrefecimento, às vezes o cara abastece com água lá de qualquer forma, não faz a troca de óleo correta, não põe um bom óleo, não troca sempre filtro de ar, verifica sempre ao menos filtro de ar condicionado, filtro de combustível. Às vezes, pessoal, por incrível que pareça, tem gente que faz uma troca de óleo, nem o filtro do óleo não troca. Então, um carro desse aí é um tanque de guerra? Cara, o carro pode até ser, mas tu vai comprar uma baita de uma bomba se você comprar um carro com essa procedência, certo? Então, o Corolla é um tanque de guerra sim, se for bem cuidado. E não é se não tiver manutenção preventiva. Fato. Agora, você que está aí pensando em comprar um Sentra, aí viu aqui a gente falar do Corolla e tudo mais. Aí você me pergunta, Josiel, se eu comprar um Sentra,
eu estou fazendo um péssimo negócio então? É uma bomba? Não, cara, não é uma bomba. Veja bem, a minha resposta a essa pergunta é simples. O Sentra é um carro que é mais delicado, principalmente no quesito câmbio. Ou seja, se você achar um com uma procedência legal, o cara cuida do carro, faz a revisão bacaninha, troca o óleo do câmbio conforme a própria montadora recomenda, cara, é um excelente carro. É um excelente carro. É barato o valor de compra dele, certo? Para manter ele, se comparar com o Corolla, você gasta um pouco mais, sim, mas não foge daquilo que a gente considera como normal, pessoal, né? Não é um carro que tu vai gastar horrores, exceto se você comprar mal conservado, tá certo? Então, e se você pensar bem, isso vale para os dois. Então, para quem eu recomendo o Sentra? É para a pessoa que às vezes tem um carrinho mais simples, um carrinho 1.0, né? E quer comprar um carro automático, né? Quer viajar com a família, quer um carro com motorzão maior e não pode ultrapassar uma certa faixa de preço. Pessoal, recomendo demais o Nissan Sentra. Inclusive, vou além. Se você, vamos supor que você tem 35 mil reais, certo? E pensa em comprar um Corolla de 60 mil, 58 mil, um Corolla Altis desse, e financiar uma parte, se esse financiamento, se o juro não te agradar e porventura vier a comprometer um valor expressivo do seu salário, eu sugiro que você compre um Sentra, meu amigo. Um Sentra e deixa o Corollinha para um segundo plano. Carro maravilhoso, mas que você pode comprar futuramente também. Ou até reduzir o ano do Corolla, né? Comprar um Corollinha 2010, 2011, se for o caso. Mas resumindo, pessoal, são excelentes carros, né? E ser bomba ou não, ser tanque de guerra ou não, depende da sua compra. Se você não tiver experiência, procure alguém que tem experiência para comprar carro, vai numa agência de sua confiança, tá certo? E dessa maneira você vai fazer uma excelente compra e vai ser muito feliz. Se você tem Nissan Sentra, posta aqui os prós e os contras, o que você mais gosta do carro, o que você não gosta no carro, o que te agrada, o que desagrada. Se você tem o Corolla, posta aqui também a sua experiência com Corolla e vamos aprender juntos. Se eu tiver esquecido alguma coisa, posta aí nos comentários para a gente aprender, tá legal? Grande abraço, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, eu sou Josiael, né? Vou me apresentar novamente, do canal JDF. O canal foi criado para apresentar a você conteúdos resumidos e ajudar vocês na escolha do melhor carro, da melhor moto ou até com algumas informações relacionadas a trânsito, tá certo? Então, o canal é novo, esse é o 5º vídeo do canal. Se você puder fazer a gentileza de se juntar a nós, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ajuda a gente, tamo junto. Até mais.